loucos, não sei o quê. Mas ela não, ela lia, ela não podia Brava. escrever nada, gente. Ela não podia fazer nada com aquilo que ela lia. Ela não podia fazer um projeto de pesquisa, nem escrever um livro. Ela tinha que ficar quieta. Eu também me mataria, sinceramente. Então, assim, mas ela demorou muito e ficou lá arranjando encrenca com aqueles homens mais bobos. O Leon era um bobo. Ela combina de fugir com o cara, nem que o cara foge sem ela. Aí depois, nossa, aí ela era boba demais. O cara, ela vai reatar com esse cara. E quando ela reata com o cara, esse Leão que ele volta, depois que ela já tinha passado pelos braços do Rodolfo, aí ela reata com ele, assim, só porque ele quis. Pensa que ela ficava discutindo relação com o Leão? Não. Ela discutia relação com o Rodolfo. E o Rodolfo era um esperto, um garanhão, um cara que ficava, assim, conquistando todas. Era uma espécie de Dom Juan mesmo. E ela, assim, também fica super afim dele, se entrega a ele alucinadamente. Ele também, ela combina de fugir com ele também larga dela, assim, tipo, ficou louca, né? Ela acredita que eu vou ficar com ela, que fria, com filha e tudo. Ela tinha uma filha, que era a coitadinha da Berta, que ela não queria ser mãe, além de tudo. Ela não queria ser mãe, e ela teve que ser mãe, porque naquela época se ficava mãe, mesmo que você não quisesse. Porque não tinha saída, você não podia fazer aborto e você também não tinha anticoncepcional para tomar. Então você estava meio frita se você era casada lá com seu marido, mesmo que você não gostasse, em algum momento você poderia, enfim, ter problemas assim orgânicos e ficar grávida. Então, lá pelas tantas ficava se grávida. E ela não queria isso, estava muito claro. E ela não queria saber daquela filha e ela não, na verdade, ela vai descobrindo que o casamento que ela julgava idiota, com a vidinha no interior que ela julgava idiota, os dois amantes que ela teve também eram dois idiotas. E na hora em que ela precisava pragmaticamente deles, porque ela tinha enlouquecido e tinha gastado um monte de dinheiro, no fundo, há quem diga que ela era uma bipolar ensandecida, né? Quando ela precisava de dinheiro, porque esses amantes dela, pelo menos, deviam ter dinheiro para ajudá-la, acudi-la num momento grave, em que ela ia colocar o marido numa situação perigosíssima, ou seja, eles estavam falidos, nem dinheiro eles tinham. Aí ela se dá conta, como uma mulher, assim, digamos, dentro de um estereótipo mais habitual, que nem isso valia a pena, que nem isso esses caras tinham, nem dinheiro. Então, aí ela fica assim, bom, se não dá pra fazer nada, se eu não gosto dessa vida, e se eu acabei fazendo uma grande porcaria e meu marido se ferrou, vamos morrer. Meu marido, coitado, que era um bolha, meus dois amantes, que eram dois trastes, que não valiam de nada, pronto, vou morrer, porque ela não tinha escapatória para além dessa construção de vida que envolvia esses homens. Eu acho que essa fragilidade dos homens tem a ver, nesse sentido, estou citando esse texto, para a gente pensar isso, tem a ver com essa descartabilidade também dos homens. As mulheres, isso eu concordo com você plenamente, talvez as mulheres representem os homens hoje com as mesmas linhas, os mesmos traços que essas mulheres de antigamente precisavam ter num homem. No século XIX, eu precisava de um marido que me sustentasse. Eu precisava de um sujeito que fosse cavalheiro e pagasse a minha conta. Hoje em dia, a gente não precisa mais disso. Ou seja, que homem realmente a gente vai precisar? Inclusive, o verbo precisar, necessitar de um homem, é absolutamente caduco em se tratando de relações que se pautem por uma democracia, enfim, da sexualidade, do relacionamento, do amor, essas coisas todas que a gente pode colocar no vão, assim, que nos desune, né? Enfim, só outro exemplo, só para fechar, para não ocupar muito tempo, que eu sei que eu estou ocupando. Tem uma outra escritora, uma uruguaia, que se chama Cristina Peri Rossi, que é uma mulher que escreveu um livro chamado Anal dos Loucos. E nessa Anal dos Loucos, ela, enfim, tem um monte de mulheres que inauguraram essa linhagem que é tão discutida até hoje, se tem ou não tem, literatura feminista, feminina. O povo fica lá nessa discussão, que a gente pode também discutir se vocês quiserem, mas sei lá. Mas ela escreveu um monte de livros, e tem muitas mulheres que escreveram muitos livros sobre as mulheres. Não é por isso que vai chamar de literatura feminina, mas pode chamar de feminista do meu ponto de vista. Só que assim, essa cara escreveu não com uma protagonista mulher, ela fez um homem. Ela escreve do ponto de vista de um homem. O homem dela chama X, que é o X, né? Esse é o homem. E esse homem, ele é um nômade.
ele é um estrangeiro que fica perambulando, ele é um sujeito super perdido, mas que fica perambulando e vivendo diversas situações. Ele é um homem, bem nesse sentido, de um homem marcado pela falta, de um homem que tem uma impotência, assim, uma impotência que não é a impotência física, não é a impotência sexual, mas que é uma impotência ofertada ao outro, que é um negócio que a gente recebe todos os dias, não é só dos nossos cônjuges, independente do sexo que eles tenham, mas também dos nossos amigos, das pessoas que a gente encontra na vida. A gente está sempre assim, com esse olhar de cachorro pidão, né? Me dá qualquer coisa, me dá um carinho, me dá uma inteligência, me dá uma frase, me dá um pensamento, me dá uma ideia. Eu encontro um monte de gente que diz, não, ideia. Me dá uma ideia para escrever um livro? Me dá uma ideia para escrever um livro. Eu e a Madonna. Me dá uma ideia para escrever um livro. E, enfim. Mas então, esse sujeito, o X, ele é uma representação de homem muito interessante da parte de uma mulher. Isso que é o ponto da inversão bacana de ver o que o feminismo produziu. As mulheres raramente elas escrevem sobre um homem ou se põem no lugar de um homem. O narrador homem não aparece nos textos das mulheres. É isso que eu estou falando que começa a surgir. E essa cara faz esse homem que é um homem que ele, por exemplo, vai assistir uma sessão lá de sexo, assim, como chama? Sabe esses lugares que você vai que as pessoas estão transando ao vivo? E ele fica vendo um travesti e uma mulher transando. Um travesti com uma mulher. E ele fica olhando isso e ele fica assim muito perturbado, porque ele fica pensando, será que é duas mulheres? Será que é uma mulher e um travesti mesmo? Será que são dois travestis? Mas lá pelas tantas, será que isso ainda interessa? Então, ele fica pensando que se eles que estão lá vivendo aquele prazer deles, ou fazendo aquela cena de prazer para os outros, se eles já estão livres, por que ele ainda tem que estar amarrado, entendeu? Enfim, queria dar esse exemplo, assim, porque eu acho um exemplo bem bonito, de uma história bacana, em que as pessoas assim aprenderam a olhar de um outro jeito. E ele é um personagem que, feito por uma mulher, é uma mulher que consegue, então, escrever sobre, assim, ou desenhar o olhar de um homem que consegue aprender que ele mesmo pode ser nômade, que ele não precisa mais pagar conta, ser provedor, ser fortão, ser Schwarzenegger, ser, assim, o cara. Ele não precisa ser o cara, ele pode ser só uma pessoa feliz. Um carinha. Que seja. Mas é isso que eu queria dizer, assim, pra gente conversar. Bom, a gente deve estar perto de fechar o tempo, né? Pra gente entrar nas perguntas. Mas eu ia responder para você quando você se referiu à coisa da queixa, logo no começo. Então eu vou começar por aí, depois eu vou fechar o meu ponto de vista. É assim, quando você percebe, você diz que há uma queixa, de fato há. É um discurso que parte de queixa mesmo. Que parte de queixa de... Essa queixa, na realidade, fala de uma desconstrução de papéis. E, na realidade, Márcia, talvez, quando você falou aquelas mulheres que falam do homem-fóbico, não sei o quê, eu acho que, às vezes, eu sou muito contaminado pela psicologia. Bom, isso também porque, entre as minhas idas e vindas de decidir se eu ia ser médico ou não, eu acabei investindo na ideia de ser psicanalista. E foi a psicanálise que me levou para a filosofia, e eu larguei tudo e fiquei com a filosofia. Mas eu acabo sempre um tanto contagiado por isso. Eu explico por quê. Porque, assim, primeiro, eu acho que grande parte desse mal-estar das relações entre homens e mulheres, ele é fruto de um concreto do cotidiano. E eu não sou tão convencido de que as pessoas consigam se inventar tanto assim, entendeu? Eu acho que, às vezes, nós filósofos ficamos um pouco 2 metros acima do chão. E eu lembro, por isso que eu falei que eu sou contaminado pela psicologia, eu lembro que em julho de 2007, eu tive num congresso da Federação de Terapia Familiar do Estado de São Paulo. Né? Psicologia, quase só tem mulher, e nessa daí só tem mulher. É uma coisa assim, é raro um homem investir em terapia familiar, que é um grande mercado, na realidade. Porque às vezes as pessoas percebem que ao invés de você partir para uma outra, você pode investir na família, salvar a família e na realidade sai mais barato. Financeiramente e afetivamente. E é por isso que é um mercadão desse. E porque, na realidade, eu acho que o ser humano, quando eu digo ser humano, estou falando homens e mulheres, eu acho que na realidade a gente é bem mais fraco do que parece ser.
a gente é bem mais dependente do que parece. E agora eu estou falando de homens e mulheres. Bem mais dependente do que parece ser. E, nesse sentido, tinha uma pergunta que lá eu participei de uma mesa lá com algumas psicanalistas e depois uma das terapeutas da plateia me faz uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o filósofo, não sei o quê. E aí ela faz a pergunta dela, é o seguinte, aí criou uma espécie de comoção, né? Olha, professor, é o seguinte, a gente trabalha em consultório e o que a gente percebe no consultório é o seguinte, os homens e as mulheres não conseguem se entender, as mulheres, pacientes, né? Casal, as mulheres falam muito mais do que os caras. Na realidade, existe posto uma questão muito clara que é a seguinte, as mulheres tinham uma carência de espaço público, as mulheres tinham uma carência de poder, por exemplo, não querer ter filho se não quiser, não querer casar se não quiser. Só que eu acho que, na realidade, isso é uma questão indiscutível, só que eu não acredito tanto assim que a maioria das mulheres, agora falando das mulheres de novo, não queiram casar, e nem acredito que a maioria das mulheres não queiram ter filhos. Isso não quer dizer que as mulheres que não queiram casar e não queiram ter filhos não possam fazê-lo. Para mim isso é meio óbvio como a lei da gravidade, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que eu acho que às vezes, esse é o ponto nodal da questão, me parece, às vezes a gente produziu um conhecimento ao longo desses anos bastante fincado na necessidade de reconstruir o espaço público, no que eu acho inevitável, assim, eu acho justo, só que eu acho inevitável os dramas que vêm daí. É nesse ponto que eu quero tocar. Não que não seja justo o fato de uma mulher, se ela quiser não só ler romances, mas escrever teses, que ela não possa fazer isso. O que eu acho é que a gente está num outro momento da discussão. Qual? No momento da discussão onde, quando isso está dado, e aí eu volto para o meu congresso lá, o que aquelas psicólogas trazem é o seguinte, olha, chega o paciente, os papéis já estão muito... A desconstrução já está posta. A mulher trabalha, o cara trabalha, normal, está fazendo terapia familiar, né? Você tem que ter grana para pagar esse negócio todo. Então, assim, a mulher trabalha, o cara trabalha, né? Eles já são pessoas que têm algum repertório, quer dizer, vão fazer a tal da terapia familiar. E o que acontece, ela falando, é que as mulheres vão falando e os caras... o primeiro esforço é fazer com que o cara fale. Isso é o primeiro esforço da terapeuta, é fazer com que ele fale. O cara tem dificuldade de falar. E depois é uma situação onde, na realidade, o tema do congresso era amor, uma questão de sobrevivência. É isso que me chamou a atenção. Né? Esse era o tema geral do congresso, não da minha mesa, era do tema geral do congresso. Amor como uma questão de sobrevivência. E, às vezes, o que me chama a atenção no debate sobre homens e mulheres é que o debate ele fica super armado no sentido de ter uma armação intelectual, em que nessa armação intelectual a discussão é antes de tudo, política. Mas posso te fazer uma pergunta? Pode. Nesse ponto? Não parece, na verdade, que as mulheres, se a gente usar uma terminologia bem psicológica, então, ao seu gosto, que nessa sua tese, não parece que as mulheres apenas têm mais neuroses? Porque, assim, eu vejo que se a gente colocasse uma ética no meio dessa relação, como toda relação tem que ter uma ética, porque toda ética envolve justamente uma relação com o outro em que o outro é incluído e respeitado como pessoa, como ser que existe. Então, se o sujeito casa lá com o outro, você casa com quem? Você casa com a pessoa que você casa. Se você casar com uma cadeira, você não vai querer que ela vire sofá, nem que ela vire geladeira. As pessoas se mantêm mais ou menos o que elas são. E as pessoas também têm suas potências, elas se reinventam um tanto, outro tanto não. Enfim, isso é variável de caso a caso, situação a situação. Mas assim, não é de você respeitar que esse livro é esse livro, e se você quiser que ele tenha mais páginas, você está ficando louco? Não é uma questão lógica. Você vai amar a pessoa querendo que ela seja outra, você já está dizendo para ela todo dia, eu não te amo. E aí? Aí você casou, a instituição família, casamento e tudo, depende justamente desse sentimento. É isso que erige. Se você tira, claro, esse sentimento, a casca ainda pode continuar existindo. Mas a instituição pode existir sem o sentimento em nome do qual ela foi fundada. Mas isso
Não é assim, aquilo que a gente chama falta de lógica, um paradoxo, digamos, no nível do conhecimento e do ponto de vista da moral é falta de ética? Não acaba sendo a mesma coisa? Você não concorda com isso? Eu concordo, só que eu acho que o ser humano não é tão lógico assim. Também acho. Então, e aí eu não sei, e era esse o tema, quer dizer, até que ponto o discurso e a politização das relações não põem em dificuldade uma questão no caso do amor. Eu não sei até que ponto as relações entre amor e ética são tão fáceis assim. Mas você não acha que o que você chama de politização? Porque eu acho que a politização é o que é necessário, mas não sei em que sentido você fala que ela não é boa. É olhar as relações sempre do ponto de vista da economia dos poderes. Isso que eu estou chamando de politização. Bom. E aí eu acho que assim, e aí eu queria fechar para te dar a palavra e a gente escutar eles. Então assim, eu acho que assim, uma das dificuldades, e que eu lembrei do caso desse congresso, porque me chamou a atenção, é que essa terapeuta falava assim, eu na realidade sou contaminado pelas psicólogas, de fato. E eu reconheço na psicologia uma grande coisa, apesar de que tem uma série de críticas como filósofo, eu acho que a psicologia é um dos últimos espaços onde as pessoas podem não ser tão legais, coerentes, santas, inteligentes, é um dos últimos que sobrou, né? É nesse sentido que eu prezo a psicologia. Então, assim, que me lembra desse fato é o seguinte, é que ela traz uma queixa, bem fala de psicóloga, né? Ela traz uma queixa que é a seguinte, olha, a gente não sabe o que fazer, porque os dois, o cara não fala, ela fala por ela e por ele, né? Ela está completamente posta numa posição de que ela sabe o que quer, exatamente o que quer, só que ela continua querendo ele, só que ele vai se encolhendo e a gente não sabe o que fazer com esse caso. E assim, eu não sei até que ponto, eu não sei até que ponto a gente pode tão tranquilamente misturar ou imaginar que um ser humano, quando está, talvez seja uma questão de visão minha, eu vejo o ser humano como um ser atormentado, cheio de paixões, que não consegue se controlar direito. E que as faz mulheres menos ainda, né? Não acho que as mulheres menos ainda. Estou falando homens e mulheres aí, igual. Então, assim, não consegue se controlar direito. A razão funciona às vezes mais ou menos. E quando ele tenta ser muito racional, ele, na realidade, adoece também. Então, eu não sei se a gente consegue ser tão coerente. E, nesse sentido, a minha ideia é até que ponto não se faz necessário as pessoas que pensam, que estão discutindo essas questões, saírem um pouco da leitura das relações só como poder, porque isso está feito. E às vezes eu acho que isso aumenta, não que isso não seja necessário, mas eu acho que talvez um discurso entre uma mulher que já consegue escrever teses e não só se matar porque só sabia ler romances e não podia fazer outra coisa, talvez essa mulher junto com um cara que também já percebeu que aquela coisa de tratar a mulher como objeto é uma forma de doença, né? Tratar como mulher objeto assim socialmente, né? É assim, talvez a gente consiga estabelecer um diálogo para além de um discurso que não dê espaço para se pensar essa história de amor aí, essa história de sentimento, que não é uma coisa coerente, não é uma coisa lógica, não emana de um discurso político e que às vezes o discurso político pode na realidade inviabilizá-lo. Isso não significa que a gente tem que andar para trás. Uhum. Então, mas aí, olha só que coisa legal que ele disse. Os homens trataram as mulheres como objetos. Na verdade, quando você fala dessas relações, nessa exemplificação que você fez da mulher que domina totalmente o discurso da terapia psicológico, enfim, a versão que seria de seu marido expressar, ela expressa no lugar dele, no fundo é essa mulher que trata o seu homem como se ele fosse um objeto. E um objeto bem pequenininho. Um objeto que ela põe assim na mão, joga. Vamos jogar. Então, um dado. E eu continuo confiando numa ideia de política. Numa política como uma coisa boa, não como a mera dominação de um pelo outro. Então, penso na política como essa reconstrução da relação. Eu entendo que política é a relação. E que isso que a gente pode, de repente, chamar de má política, eu já chamo de violência, porque eu acho que ali já houve uma ruptura da relação. Então, nós podemos estabelecer laços, construir algo entre nós, isso em todos os níveis, do casamento, às amizades, aos relacionamentos mesmo da vida pública.
que sejam marcados assim por algo que acontece de fato entre nós. Só que assim, acho também que seria interessante a gente começar a analisar o ódio como categoria política. Então, na verdade, o ódio inserido nas relações, ele seria uma ruptura das relações. Ele seria a antipolítica, a destruição do laço, que está sempre encenado e colocando a gente diante de uma espécie de espectro de política. E isso destrói tudo, porque aí isso seria o nome daquilo que o povo chama de falta de ética na política, inclusive. No fundo, se a gente conseguisse colocar a ética dentro da política de novo, se é que isso algum dia aconteceu, talvez se pudesse, então, de fato, falar numa política nesse sentido que eu costumo levantar. Eu gosto muito da palavra política, acho que podemos, então, traduzi-la pela palavra relação, enquanto que essa antipolítica seria a antirrelação, seria o ódio presente entre nós. Aquilo que coloca sempre uma fratura que não pode ser nunca solucionada, nunca costurada entre nós. E que faz a gente olhar para o outro assim como uma coisa absolutamente perigosa e repulsiva, e às vezes até você casa com esse negócio perigoso e repulsivo para justificar, que aí é um negócio perigoso mesmo, justificar sua própria existência, né? Então a mania de criticar o outro é o que leva a esse negócio chamado queixa. Eu não tenho nada contra as psicólogas. Eu sou super a favor das psicólogas, tenho um monte de amiga psicóloga, adoro conversar com psicóloga, de vez em quando também vou na psicóloga, acho ótimo as psicólogas, adoro todo mundo, aliás, padre, psicóloga, freira, homem da feira também, professor, assim, a faxineira, eu gosto das pessoas. Cada pessoa é legal, assim, de você conversar, pode ser um negócio sempre útil. E a conversação que é um negócio bacana. E, assim, tem um cara que o meu querido amigo e colega e tudo, que é o Luiz Felipe Pondé, não gosta muito, que chama Nietzsche. E eu sou daquelas moças que leem Nietzsche. Eu gosto. Para além de bem e mal? Nossa. Então, sabe que Nietzsche, assim, eu faria o seguinte, um favor à humanidade. Eu queimaria todos os livros de autoajuda e mandaria o povo que não sabe o que é filosofia ler Nietzsche. Falando sério, eu gosto de Nietzsche. Acho o cara bacana. Ele fala um negócio super bárbaro sobre o casamento. Não no Além do Bem e do Mal, tá? No outro. Ele fala acho que é no Humano Demasiado Humano, mas pode estar errada essa referência. Qualquer coisa a gente corrige depois na edição. Na edição que eu digo é do texto, que eu estou colocando uma nota de rodapé, né? Sabem que ele fala que casamento é conversação? Eu vinha no avião esses dias, uma viagem daquelas longas, e tinha um homem tagarela atrás de mim. Dizem que a tagarelice é um apanágio, é uma história assim feminina, né? Dizem que é coisa de mulher, que são as mulheres que são historicamente as tagarelas, sobretudo as esposas. Assim, misoginia medieval básica, da qual também meu querido Era uma mulher do lado dela, era uma mulher do gente, lado do o cara cara? falava, não parava de falar não. E o amigo dele Era um cara do não lado aguentava aquele papo, o amigo dele abriu o livro e ele continuava. A voz dele era muito chata. Daquela coisa assim que eu quase estava virando para trás, moço, a voz é muito chata. Eu não fiz isso porque eu sou uma moça controlada, eu sei controlar minhas paixões. Aí eu cheguei assim, eu fiquei assim, o que eu posso dizer quando isso me acontecer de novo? Sabe aquele negócio que você viveu uma coisa e você ficou sem ter o que dizer? Próxima vez eu vou dizer para ele assim, que assim, essa viagem estava ficando muito longa, ou algo assim que ele possa, de repente, eu posso confiar na inteligência dele, que a gente nunca deve chamar um homem de tolo, né? E pensar que ele mesmo vai deduzir, ele vai começar a imaginar a partir daquela mera frase, tipo, essa viagem está longa, não? E, enfim. Mas olhem só, aí esse cara não parava de falar. Falava. Eu fiquei pensando na mulher dele. Imagina ter que aguentar um cara que fala o tempo inteiro sobre nada e com essa voz. Eu casei com um músico que canta muito bem, porque ele fica lá cantando. E eu acho uma maravilha poder escutar uma pessoa que canta bem. Mas assim, já pensou você não ter esse raciocínio? Você tem que raciocinar na hora que você tem que ter um pingo de racionalidade com as suas paixões. Você pensa assim, nossa, será que eu vou aguentar olhar para esse sapato desse cara o resto da vida?
Eu já deixei, verdade. Eu já fui fazer análise com um cara, até contei pra ele depois. Eu não vou fazer análise com um cara que usa esse tênis Puma. Ele sabe quem ele é. Eles usam esse tênis Puma a vida inteira, cada um de uma cor. Eu não aguento ficar olhando esse tênis Puma. A pessoa tá na minha frente e aquele tênis. Não, eu já não... Então, veja, é um jeito de controlar as próprias paixões. Você olha, eu não vou querer ficar olhando isso o resto da vida. Se a pessoa é o cara que usa, assim, um óculos que você não curte, um cabelo que você não curte, já para com o negócio antes, liberta a pessoa antes de encalacrá-la numa relação que depois você não vai conseguir dar conta. Isso é uma ética básica. Isso não é nem ética, isso é etiqueta. Etiqueta, eu sou super a favor da etiqueta. Você não é? Etiqueta é um negócio básico, super fácil. Se você não consegue ter ética, pelo menos tenha etiqueta. Que assim você não vai incomodar as pessoas. Você pode, assim, ter uma série de pequenos gestos cotidianos que fazem com que você pareça, mesmo que você não respeite, parece que você está respeitando. E já ajuda na vida, né? Eu acho que a gente pode fazer isso em relação aos nossos casamentos, se é que as pessoas ainda vão querer ficar casando, né? Enfim. Mas, enfim, acho que a gente podia conversar, porque a gente fala tanta coisa séria e tanta bobagem ao mesmo tempo, né? De repente vocês têm algo assim mais... Perguntas. Mais assim, digamos, fundamentado para nos dizer, nós que somos filósofos, tínhamos que ser os reis da fundamentação, também estamos aqui cheios de dúvidas, né? Vamos às Vamos perguntas. começar a conversar? Até porque tem só meia hora. Objetivos. Para dar espaço para todos. Ou seja, não sejam como nós, Obrigado. sejam objetivos. 3 palavras para cada um. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Pondé, a Márcia, por brindar a gente aí com ensaios tão interessantes aí para a gente. Obrigado, viu? E indo direto ao ponto, né? Você tinha falado de frente de batalha. Eu me entendo como um guerreiro da frente de batalha, né? E como homem bolha também, e como super-homem. E também queria pedir desculpa por não ter lido você hoje, porque hoje é seu dia na Folha e eu acabei não vendo. Mas o fato é o seguinte... Você pode ler amanhã na internet. Amanhã eu vou vê-lo. Hoje foi literário. Justamente. E a questão é a seguinte, indo direto ao ponto, será que um pouco de abnegação e devotamento dentro da relação não contornaria, assim... os pelos de barba na pia, ou os flocos de barro da chuteira no tanque, que acontece dentro do relacionamento a dois, do chamado casamento, que nós estamos falando, no relacionamento homem-mulher, e vice-versa também, da mulher que às vezes não faz o preparo da comida da forma adequada, como o homem espera. Você quer responder? Eu tô sendo Ela vai sincero. bater em você, viu? Sincero. Calma, Márcia. Calma. Desculpa a sinceridade, eu tô sendo franco. Desculpa a sinceridade, eu tô sendo franco. Eu tô sendo franco. Eu tô dando voz a 90% do que os homens pensam, mano. Aliás, até, a minha esposa, não sei se ela vai ver isso na cultura depois, mas enfim. Ela tá esperando a Laís aí, a gente tá de 7 meses de gestação e tudo. Não vai tal. dizer que ela tá fazendo jantinha pra ficar em Não, casa. ela tá grávida. E eu fico pensando, o mundo que espera a Laís e como a Laís vai encarar tudo isso, tá entendendo? Laís é a tua filha que vai nascer? É minha filha. Você tá entendendo? Que vai nascer, mas eu tô pensando já. Ela vai estar livre dessas coisas, você não acha? Do que? Da janta? Ela vai estar livre. Ou do floco de barro da chuteira. Eu não sei. Acho tão Do legal marido essa dela. semiótica do casamento, acho bárbara essa semiótica da vida doméstica. Então, eu acho assim, será que a abnegação e o devotamento não contornaria, não tô falando que daria uma solução, mas não contornaria esse tipo de problema? É isso. Abnegação e devotamento. Eu acho umas palavras muito cristãs, assim, com todo respeito. Também sou cristã, também, enfim. Mas eu acho umas palavras muito pesadas você colocar no casamento. Não tem aquela bonita que o povo usa, tá meio estragada, mas o povo usa, que é amor. Essa é uma palavra boa ainda, embora ela tenha assim meio estragada, detonada, maltrapilha, rota. É uma palavra boa e talvez inclua esses princípios. Mas assim, talvez exista amor também sem esse negócio chamado de devotamento, abnegação que você falou. Enfim, não precisa ser um negócio religioso. O casamento pode ser um pouquinho menos religioso e um pouquinho mais técnico e a vida funcionar bem. Tipo, moço, olha moço, as pessoas não sabem falar, não sabem conversar. O coitado do Nietzsche que disse que casamento era conversação, nem foi aproveitado nesse caso. Mas é isso, as pessoas não sabem chegar para o outro e dizer, moço, com o qual me casei, veja,
as suas chuteiras embarradas passando pelo meu lindo carpete novo, que eu paguei R$ 5.000, me incomoda profundamente. Eu não gostaria nunca que você fizesse uma coisa desse tipo, porque realmente abala meus princípios, minha estrutura. Existem problemas éticos, estéticos, psicológicos, afetivos, assim, subterrâneos da minha história pessoal. Enfim, as pessoas não sabem Nunca mais use chuteira, cara. Aí, você chega pra Pare de jogar bola. Aí você chega pra ela, antes de casar, você chega pra ela, moça, com a qual eu quero me casar, eu queria avisar você que eu só vou casar com uma mulher que faça comida para mim. Senão não vou casar. Aí, claro, né, você vai ficar um pouco só. Assim. Ainda mais Não, mas o mundo acompanha, porque hoje em dia o que tá na moda é que os caras cozinhem. Então isso é legal, assim, a publicidade também ajuda, e a revolução dos costumes, e a publicidade que envolve essa revolução dos costumes, ajuda as mulheres. É legal, vai cozinhar, faz a comida para mim, eu que vou chegar em casa cansada e tal. Você pode fazer a abnegação e o negócio esse que você falou, devotamento, para a sua mulher, aí eu sou a favor. E você pode fazer comida para ela. Não, você pode ser super abnegado. Digamos você abnegado, vamos usar a sua questão então. Você não coloca mais os pelos da sua barba na pia, não usa suas chuteiras embarradas e faz comidinha para a sua esposa. E ainda diz que ela está linda mesmo quando ela estiver gorda. Pronto, tá feito. Todo mundo vai ser feliz, não é? Mas eu acho que, falando sério, as pessoas não sabem conversar. Você não consegue chegar pro outro e dizer eu gosto assim, eu gosto assado, eu não gosto assim, isso eu não suporto. Ou até assim, você poderia ficar quieto? Numa boa, né? Porque todo mundo leva tudo a mal. Imagina, a pessoa chama você... Eu tenho um amigo que esses dias me chamou de vaca. E eu assim, pô, meu, você acha ruim? Eu não acho. Assim, que tá querendo me xingar com isso? Me chama de, sei lá, jacaré. Vaca é um elogio? Ornitorrinco, sei lá, mas assim, vaca, acho um bicho super. Vaca é um elogio, por é aí isso? Vai, claro. Então, eu só acrescentaria que você perguntou, imagino que você perguntou para nós dois, assim, essas palavras de fato são palavras que assustam. E a gente tem que levar em conta essas palavras, as palavras que assustam. Né? Tem palavras de abnegação, essas são palavras que a gente pensa em monge, em freira, né? Nessas coisas. Mas é claro que a gente entende, assim, eu entendo um pouco o que você quer dizer, de que as pessoas elas têm que aprender a conviver e que às vezes você tem que fazer esforços nesse processo de aprender a conviver. Sim, você tem que fazer esforços para conviver. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou um cara filosoficamente pessimista e fisiologicamente otimista. Isso quer dizer, filosoficamente, quando eu penso, do ponto de vista filosófico, eu sempre tive simpatia pelos filósofos trágicos, né? Agora, fisiologicamente, eu não consigo ser pessimista. Quer dizer, eu não consigo ser preguiçoso. Eu sempre acho que é importante que as pessoas se mexam. E com isso, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que me parece que o dia a dia, ele é muito maior do que os esquemas que a gente pode montar sobre ele. Mas os esquemas são fundamentais para a gente conseguir sobreviver o dia a dia. E eu acho que com a publicidade ela pode ajudar e atrapalhar, é claro. Mas eu penso que sim, um discurso, ou conversas, ou ideias que nos ajudem a conviver, inclusive a perceber que às vezes, eu repito, eu acho que as pessoas não são tão capazes. Quando Nietzsche fala da conversação, bom, o Nietzsche é um cara que não teve muito sucesso em relacionamento com mulheres, né? A gente sabe disso, né? Esse é um argumento muito sem vergonha, mas não vale. Esse argumento não vale, filosoficamente. Mas ele não teve muito sucesso com as mulheres, então assim, se deu meio que mal. Mas assim, o fato é que eu acho que o casamento é conversação, mas eu acho que às vezes o silêncio também é fundamental, né? E às vezes a gente vai meio que... Às vezes eu tenho a impressão que o homem e a mulher no casamento, nas relações, às vezes eles vão meio que num voo cego, ou às vezes numa escuridão, sabe? Não sabe direito para onde está indo. No cotidiano real, a gente não sabe o tempo inteiro para onde está indo. Nem pode saber. Agora tem um negócio que até minha amiga Aurora estava me dizendo isso hoje, que eu nem me lembrava. Esses dias eu não sei onde que, acho que foi na Vida Simples que eu escrevi assim que
a gente só podia entrar nos relacionamentos se a gente considerasse que eles são a fundo perdido. Que é verdade. Só falta você amar alguém querendo pagamento. Se você quiser pagamento, você já não amou. Então, talvez seja isso que você está dizendo, que seja pensar um pouco no outro. E, no fundo, a gente faz questionamentos, ou não são nem questionamentos, a gente faz proposições muito egoístas no nosso cotidiano, né? Eu acho que a gente tem que fazer do cotidiano um pouquinho mais de arte. Tipo, no caso dos casais, a casa fica uma bagunça, né? Deixa, gente. Sabe assim, quando todos os pratos migraram dos armários? Todos. Quando todos os lençóis, todas as toalhas, ninguém mais limpou aquele negócio. Vocês nunca entraram numa casa assim? Tem umas casas que a coisa assim foi tudo, a ordem virou caos. Eu fico sempre imaginando que as pessoas deviam às vezes chegar nesses lugares, mas em vez de ficarem revoltadas, que a ordem não está mais ali, que elas deviam pensar que aquilo é uma experiência estética que pode ser muito fabulosa. Vou comprar uma máquina de Olha lavar aquele também, cara, né? também, mas aí quem sabe, aquele que se sinta muito incomodado, vai lá e faça alguma coisa. Só que as mulheres são muito mães, aí elas já ficam olhando para os maridos como se eles fossem os filhos, aí elas já acham que elas têm que acomodar o cara para ele ficar numa super confortável, né? E assim, gente, tem que deixar as crianças crescerem, inclusive os maridos. Então, assim, se você for forte o suficiente para aguentar sua casa bagunçada, você vai poupar saliva, poupar discurso, poupar séculos de feminismo, de lutas, mortes, suicídios e tal, só deixando que as pessoas façam experiências estéticas radicais. Claro, se você tem que ter também vai na Bienal, vai nas instalações. Sabe as instalações? Você começa a ver a instalação da obra, e você pensa na sua casa, e você vê que aquilo está tudo desorbitando, e aquilo serve para você pensar numa outra coisa, num outro jeito de ocupar o espaço e de se relacionar com ele. De repente, a sua casa está numa total metamorfose para a obra de arte. Comece a olhar assim. Não fique vivendo como se você fosse uma pobre coitada. As mulheres são muito pobres coitadas. Elas se tratam muito como vítimas, porque é o complexo de Ofélia, né? Sabem o complexo de Ofélia? Conhecem? Posso falar disso? Eu não ia falar de mulher, mas é que... Pode Complexo falar. de Ofélia... Então, dá para falar do Hamlet. O Complexo de Ofélia, enfim, isso quem falou foi o Gaston Bachelard, num livro sobre a Água e os Sonhos, que é um livro que chama A Água e os Sonhos, que ele analisa um pouco a figura da Ofélia, que é a mulher que se mata. Vocês leram o Hamlet, ou viram a peça? A história é essa. A Ofélia, quando o Hamlet diz a ela que a ama, depois diz que não ama mais, ela perde o chão. Ela não sabe mais o que faz com aquilo. Então, ela precisa de um homem que a reconheça como mulher para ela poder ser alguma coisa. Isso é antes do feminismo, tá? Isso é século XVII. E, assim, e ela se mata, ela morre. E quando ela morre nas águas, dá pra gente também fazer uma certa análise arquetípica, porque a água é um elemento da emoção. Ela se mata na própria emoção. Ela não tem racionalidade que faça ela, sei lá, puxar o cabelo e sair da água e cuidar da vida, né? Vai namorar outro mais bonito. Ela não pensa assim. Ela pensa sempre que ela se acabou. E o complexo de Ofélia, na verdade, é essa figura, então, da mulher que se autodestrói porque um homem, anteriormente, já a autodestruiu. Então, por quê? Porque ela precisa sempre do autorreconhecimento. Ela precisa do reconhecimento dele para poder se reconhecer. Então, o homem é aquele que diz, tu és alguma coisa, enquanto que ela mesma não consegue dizer para ela mesma. E, assim, Branca de Neve, que a gente conta historinha para as meninas, é isso, vocês sabem, né? Por isso que a gente tem que fazer desmoronar essas figuras arquetípicas que, na verdade, não ajudam nem homens nem mulheres. Porque se você vai olhar a historinha da Branca de Neve, todo mundo tem que pagar um preço porque as mulheres são umas trouxas idiotas. Não são só as mulheres que pagam o preço, os homens também pagam o preço por terem mulheres trouxas e idiotas. E se eles enjoam delas, tem que depois ficar pagando pensão. Então, se a mulher for uma trouxa idiota, quer dizer, se ela não for autônoma e dona do seu mundo e livre como um cidadão qualquer, ela pode ser alguém que, na verdade, se torna um peso para o outro com o qual ela convive. Enfim, tem 1000 casos, né? Mas, enfim, só queria falar isso para provocar pensamentos perturbadores. Cansaram? Oi, aqui. Oi. Vocês falaram bastante das diferenças entre o casal, né? Eu queria saber se vocês teriam alguma coisa para compartilhar das
do encontro em si, né? Assim, se tem alguma coisa, vocês falaram tanto arquetípico, do homem da mulher e da mulher no homem. Você falou da mulher que fala sobre esse homem, né? Eu não sei se estão conseguindo entender a minha pergunta, mas se tem alguma coisa nessa atração, porque tem, ao mesmo tempo que a gente está de saco cheio do homem, a gente quer muito um homem, né? Então, se tem o desejo de encontro também, de achar um pouco da gente naquele parceiro, né? Nesse outro, nesse homem que é meu também. Eu posso conhecer um pouco do outro nesse meu parceiro. Se vocês podem falar alguma coisa sobre isso. Sabe, assim, eu vejo que ele não fala, eu vou falar só porque ele não falou, tá? Eu falo depois de você. Perigoso, perigoso. Sabe o que eu acho? Isso, assim, se dizer eu quero muito um homem, isso é do seu desejo, do desejo de um tanto de pessoas. Só que como é que se constrói o desejo? O desejo que é isso que é o inabalável, que você não consegue viver sem. Falando desse desejo, né? Uma coisa que você, mais do que quer, vai além do seu querer. Vai além, portanto, da racionalidade. Está lá no território das paixões, daquilo que é mais subterrâneo da alma, digamos assim, né? Talvez venha do corpo, sei lá. Mas o desejo ele é construído num contrato social também com os outros. No fundo, a gente quer casar porque existe o casamento como uma instituição. A gente quer alguém para viver junto porque a gente assiste demais, assim, leu muitos romances, viu muita televisão, viu muito filme. Então tem esse ideal da família, o ideal do amor, o ideal de um homem que seja cavalheiro, bonito, legal, bacana. Eu tenho um monte de amiga que não casa nunca, porque elas ficam sempre atrás de um cara que tem que ter o carro não sei qual, e tem que ter o dinheiro não sei qual, e a formação não sei qual, e a cara não sei que tipo. Elas nunca vão querer, assim, nunca vão conseguir casar mesmo, porque elas não encontram nunca um homem real. Um homem real é o que tem aí, na vida. É que nem mulher real. Não é, nem todo mundo é modelo, rico, famoso, inteligente, bacana, simpático e deixa você em paz, né? Então é muito difícil, assim, você encontrar esse protótipo todo organizado. Seria uma espécie de robô, né? A vida envolve o outro, o homem, que você tem que querer, é o possível. É um que você pode encontrar. Então, eu não sei assim se é isso que você quer saber. Eu fiquei achando que você talvez estivesse perguntando sobre o que eu posso querer e o que eu posso esperar nesse outro com quem eu encontro. Eu acho que você, se quiser ser feliz, vai ter que ser feliz no sentido de ter uma experiência, uma boa aventura com a vida. Você deve, na verdade, se entregar às possibilidades, não querer nada. Quer dizer, se eu ficar esperando muito, ou se eu ficar fazendo muita conta de com quem que eu vou viver, casar, me juntar, sei lá, talvez nada aconteça, né? Não sei, mas o desejo ele é tão aberto também, é tão cheio de possibilidades. Eu recomendo muito para as minhas amigas atualmente, que vivem assim muito sofrendo com esse negócio de sexo, que elas comecem a transar com mulher. Verdade, gente, porque assim as mulheres sofrem tanto com um tal de homem lá que elas inventaram. Gente, liberou. Seja feliz. Tem 1000 jeitos de você ser feliz. Namore com pessoas do mesmo sexo. Inclusive, às vezes vai fazer até bem, mesmo que você depois desista. Vai ver se não é a sua. Sabe? Vai ser feliz, vai fazer coisas com as pessoas. Não tem mais que ser casado. Não precisa mais de vestido de noiva. Se você quiser também pode, porque tudo é possível. Mas assim, pode outras coisas que antes você não podia, entende? Não sei se isso ajuda ou atrapalha o seu raciocínio.